É com grande honra e entusiasmo que hoje temos a distinta oportunidade de apresentar a vocês uma figura verdadeiramente inspiradora, uma líder exemplar, uma visionária no mundo da Atomy. Ela não é apenas uma Imperial Master, mas sim uma líder cuja dedicação incansável e paixão pelo sucesso tornaram um exemplo para todos nós. Peço que recebam a nossa Imperial Master com uma calorosa ovação, expressando assim nossa gratidão por sua contribuição significativa para a família Atomy. E acima de tudo, para o crescimento e prosperidade de cada membro presente nesse evento. Por favor, sem mais delonga, permita-me apresentar com grande entusiasmo e respeito a primeira nossa primeira Imperial Master da Atomy, Park Jong-soo! 반갑습니다. 임페리얼 마스터 박정수입니다. Prazer em conhecê-los, o Imperial Master Park Jong-soo. 네, 저는 브라질은 지금 처음 왔는데요. É a minha primeira visita aqui no Brasil. 참 멀리 오랜 시간을 걸쳐서 오긴 했는데요. 오긴 참 잘한 것 같습니다. Demorei para chegar, mas acho que fez bem eu ter vindo para cá. 여러분들의 막 이 열정과 사랑이 느껴져서 정말 행복합니다. Estou muito feliz porque eu consigo sentir o amor e a paixão que vocês têm. 네, 근데 원래 이렇게 브라질 사람들이 이렇게 막 이렇게 일어나서 열정이 많으신가요? Será que o povo brasileiro é assim mesmo? 네. 여러분들은 이미 성공 인자가 되어 있네요. Você já tem mentalidade do pessoal do sucesso. 네, 아무튼 대단하십니다. 저를 처음 보신 분 계신가요? Alguém que está me vendo pela primeira vez aqui? 우와, 정말 많으시네요. até que tem bastante 그래도 gente. 영상으로 저를 보지는 않았나요? Vocês nunca me viram nem por vídeo? 네. 저도 저 승급식을 보니까 지금도 떨립니다. Eu fico nervosa vendo o vídeo também. 네. 임페리얼 마사가 처음 제가 1호로 갔거든요. Eu fui a primeira ao Imperial Master da Atomy 정말 많은 분들이 오셨었습니다. e muitas pessoas presenciaram isso. 회장님께서 처음에 말씀하셨던 10억 지게차가 출연한 날입니다. Foi o dia que eu conheci o carrinho com o dinheiro que continha 5 milhões de reais. 예, 그때 승급식 제가 스피치를 할 때가 생각이 나는데요. Eu lembro de quando eu dei as minhas considerações, né, da minha premiação. 회장님께서 앞에 앉아서 우시더라고요. O Sr. Park ele chorou na frente. 회장님이 말씀하신 대로 처음으로 이루어진 그날이었기 때문인 것 같습니다. Eu acho que foi porque foi o dia que aconteceu conforme o seu parque prometia para gente. 네, 회사가 아무것도 없을 때 저희 회사가 어떻게 앞으로 가겠다는 것을 회장님께서 저희 망한 우리 집에서 얘기를 하셨었거든요. Porque o seu parque falou, quando não tinha nada, no meu restaurante, ele prometia várias coisas, mesmo não tendo nada. 그때 글로벌로 나가겠다는 이야기를 하셨는데 다 이루어졌고요. Ele falou que a Atomy ia ser uma empresa global, e isso foi realizado. 그리고 그렇게 임페리얼 마스터 가면 10억 지게차 떠준다는 얘기도 했습니다. E ele falou que ia trazer um carro com 5 milhões de reais na premiação do Imperial Master. 네, 그게 이루어져서 회장님이 눈물을 훔치시지 않았나 생각이 됩니다. Eu acho que ele chorou exatamente por esse motivo que ele lembrou de tudo isso. 네, 브라질은 참 좋은 환경에서 시작했죠. O Brasil começou num ambiente bem agradável, certo? 저희는
세미나장도 없어서 저희 오리집 식당에서 첫 세미나를 했는데 Porque a gente não tinha nenhum espaço decente, então começamos no meu restaurante. 여러분들이 이렇게 멋진 장소에서 시작을 하니까 여러분들의 출발은 좋은 것 같습니다. Mas como vocês já estão tendo o seminário de vocês em um lugar tão legal, eu acho que o começo de vocês está bem bacana. 오늘 이 자리에서 들으시고 여러분들이 결단만 하시면 무조건 여러분 모두가 임페리얼에 가실 수 있다고 생각을 합니다. Se todos que estão aqui tiverem a determinação, eu tenho certeza que vocês vão alcançar a maestria de Imperial Master. 네. 예. 왜냐하면 저라는 사람이 능력이 없었던 사람이기 때문입니다. Porque eu era uma pessoa não muito capacitada. 네, 저는 대학에서 첫 직장을 대학교에서 근무를 했었습니다. O meu primeiro emprego foi na minha faculdade. 네, 행정 직원이었기 때문에 사실 행정만 할 줄 알았지 영업이라는 건 몰랐습니다. Eu só sabia executar atividades de escritório, não sabia a parte comercial. 네, 그랬던 사람이 월급만 가지고는 절대 부자가 될 수 없더라고요. E eu percebi que com meu salário eu nunca ia poder virar rica. 네, 그래서 그 퇴직금을 가지고 피자 가게를 차렸었습니다. Aí com esse pensamento eu abri uma pizzaria. 근데 속아서 인수하는 바람에 그 피자 가게는 2년도 안 돼서 망했고요. E a minha pizzaria faliu em menos de 2 anos. 그리고 원래는 제가 헤어 디자이너 자격증을 땄어요. Eu tinha certificado como hair designer. 근데 미용실에 친구가 있는데요. 잠깐 그 미용실에서 헤어하는 걸 배워보려고 했습니다. Eu tentei aprender algumas técnicas, de mexer no cabelo no salão da minha amiga também. 근데 그 친구가 약 20년 정도를 사실 헤어를 했는데요. Ela era especialista de mais ou menos 20 anos na área. 머리 하고 간 사람, 머리를 하고 나서 머리 잘못해놨다고 막 친구한테 화를 내는 거예요. Mas teve uma pessoa que reclamou para minha amiga que o cabelo dela estava ruim depois dela ter mexido nela. 그래서 겁이 났어요. Aí eu fiquei com medo. 나는 이제 배워서 어떻게 하나? Nossa, tô aprendendo agora. O que eu vou fazer agora? 예, 그래서 다시 배운 것이 피부를 배웠습니다. Aí eu fui para uma outra área, que foi a parte da estética. 네, 원래 제 피부가 28살까지 여드름이 났었거든요. A minha pele tinha muita acne até os meus 28 anos. 그래서 어떻게 하면 피부가 좋아질지 늘 생각했었고요. Eu sempre pensava de como poderia melhorar a minha pele. 화장품에도 관심이 많았습니다. Tinha muito interesse em cosméticos. 네, 그래서 피부샵을 하게 됐는데요. Aí eu comecei com uma clínica de estética. 그때 당시는 한국이 그렇게 화장품이 좋지 않았어요. Só que na época os cosméticos da Coreia não eram tão avançados que nem hoje. 그래서 다 수입 화장품을 사용을 했었고요. E aí a gente acabava utilizando produtos importados. 그때 당시에 화장품의 강국은 프랑스, 미국, 독일 이런 데였습니다. E os países líderes dos cosméticos na época era Alemanha, França, Estados Unidos. 그래서 저희 그 피부샵에서 쓰는 제품들은 그 수입 화장품이었고요. Aí eu utilizava os produtos importados lá na minha clínica. 가격이 정말 비쌌어요. Eram muito caros. 근데 가격이 비싸더라도 제가 국산 화장품을 못 쓰겠는 거예요. Só que eu não conseguia usar produtos muito caros. 근데 그 아무리 좋은 화장품도 그때 당시에 제가 어떻게 생각을 했냐면 화장품을 발라서 피부가 좋아지는 건 어렵다고 생각을 했어요. E na época, por mais que o produto seja bom, eu achava impossível melhorar de pele usando esses produtos. 결국에는 마사지를 통해서 좋아질 수 있다라고 생각했던 사람입니다. Porque no final de contas eu pensava que uma boa massagem ia resolver esses problemas. 근데 저희 화장품을 처음에 만났을 때요. 딱 바르는 순간 정말 좋았습니다. Só que quando eu conheci os produtos Atomy pela primeira vez, assim que eu passei na minha pele, eu reconheci que era muito bom. 일단 얼굴에 바르는 대로 흡수가 너무 잘 되더라고요. Ele absorvia na minha pele no instante que eu passava nela. 영양크림까지 다 발라도 피부가 무겁질 않았어요. Eu passava todas as fases até o creme nutritivo e mesmo assim não sentia a minha pele muito pesada. 그래서 바르는 느낌이 너무 좋아서 이제 다른 사람도 발라보게 하기 시작을 했습니다. E como eu gostei muito da sensação que os produtos me davam, eu comecei a recomendar para as outras pessoas. 피부가 안 좋은 사람들 위주로 바르게 했는데요. 그 사람들 피부가 맑아지고 좋아지는 걸 느끼게 되었습니다. Eu recomendava para aquelas pessoas que não tinham uma pele muito boa, eu comecei a ver a mudança na pele dessas pessoas. 그래서 저는 화장품에 자신감을 가졌고요. Aí eu consegui ter a confiança sobre os produtos. 이런 화장품이라면 내가 얼마든지 팔 수 있겠다고 생각을 했습니다. E eu pensei, nossa, um produto desses eu vou conseguir vender para qualquer um.
그래서 화장품을 미친 듯이 알리기 시작을 했습니다. E eu fui transmitindo, apresentando os produtos que nem uma doida. 어느 정도 미쳐 있었냐면 길 가는 사람을 붙잡고 우리 화장품 얘기를 할 만큼 미쳐 있었습니다. Eu estava tão louca a ponto de agarrar qualquer um da rua e começar a falar dos produtos. 네. 여러분들은 그렇게 안 그러신가요? Vocês não fazem isso? 네. 정말 저희 화장품 좋습니다. É, nosso produto é muito bom. 예, 그렇게 하고 제가 마지막으로 했던 게 저희 이제 망한 오리집 식당입니다. E o último trabalho que eu tive foi o meu restaurante, né, que vendia carne de pato, que também, no final das contas, faliu. 네, 원래는 오리집이 아니었고요. 사실은 그 소고기 전문 체인점이었어요. Na verdade, era uma franquia de carne bovina, não era de carne de pato. 근데 그 소고기 전문 체인점도 제가 속아서 인수한 거예요. Só que esse empreendimento também não deu muito certo. 그래서 어쩔 수 없이 제가 그때 당시에 오리집이 굉장히 유행을 탈 때였거든요. E na época estava muito na moda a carne de pato. 오리고기는 먹어도 몸에 좋대요. Falaram que fazia bem para a saúde 그래서 막 소문이 나 있었어요. e o pessoal gostava muito. 그래서 오리집을 차렸는데 차리자마자 조류독감이라는 게 딱 오더라고요. Aí eu abri um restaurante de carne de porco, carne de pato, desculpa. Só que no momento que eu inaugurei a minha loja, começou a ter uma infecção nos patos. 그래서 그래서 또 망한 거예요. Aí eu fali de novo. 예. 근데 그렇게 망한 걸 통해서 애터미를 만났습니다. Mas através de todas essas falências eu acabei conhecendo a Atomy. 네, 제가 왜 능력이 없는지 알겠죠? Agora vocês sabem porque eu não sou muito capacitada, certo? 하는 것마다 실패했잖아요. Tudo que eu fiz não deu certo. 그런데 유일하게 성공한 건 애터미밖에 없어요. Só que a única coisa que eu consegui mesmo foi a Atomy. 네. 감사합니다. 이렇게 저 같은 사람도 성공을 하더라고요. Gente, até eu consegui. 그래서 이 일은 내가 혼자 하는 일이 아니고 함께 하는 일이기 때문에 가능하다고 저는 생각을 합니다. E eu acredito que eu consegui porque esse trabalho não foi feito só por mim, mas sim pelo todo. 여기 앉아 계시는 분들이 혹시 속으로 그렇게 생각할지도 몰라요. Eu não sei se vocês pensam assim. 나는 이런 일 못해. Ai, acho que eu não consigo. 나는 능력이 없어. Acho que eu não sou capacitada. 나는 해본 적도 없어. Eu nem tentei. 그래서 나는 성공 못할 거야. Então eu acho que eu não consigo alcançar o sucesso. 그런데요, 할 수 있습니다. Mas vocês conseguem sim. 애터미에서는 학력이 없어도 성공을 했고요. A Atomy, você consegue mesmo não tendo uma escolaridade muito boa. 나이가 많아도 성공을 하더라고요. Você consegue mesmo tendo muita idade. 거의 누구나 다 성공을 했습니다. Muitas pessoas, quase todo mundo conseguiu alcançar o sucesso. 그래서 지금부터 앉아서 듣는 여러분은 마음을 좀 비워주시기 바랍니다. Então, vocês que estão sentados aqui, eu espero que esvaziem um pouco o coração de vocês 그래, 나도 할 수 있어. e colocar lá, eu também consigo. 대신에 여러분들이요, 엉덩이가 좀 무거워야 돼요. Só que, em condição a isso, vocês precisam ter uma bunda um pouco mais pesada. 세미나장에 와서 엉덩이 무겁게 잘 앉아 있어야 돼요. Vocês precisam estar sentadinhos bem no lugar, no seminário, com a bundinha bem pesada. 듣다가 조금 듣다가 아우 나 지루하다고 엉덩이 벌썩 일어나서 나가면 소용 없습니다. Não adianta você ficar entediado nos primeiros minutos e sair do seminário. 네, 여기만 사실 여러분들이 모셔오면 회사가 알아서 다 해주잖아요. Porque é só vocês convidarem para o seminário que o resto a empresa faz. 그래서 여러분들 엉덩이가 무거워야 다른 사람 데려온 사람도 엉덩이가 무거워져요. Então, porque vocês precisam ter a bundinha pesada, para a pessoa que vocês chamarem também ficar com a bundinha pesada. 네. 그런데요, 참 저희는 유통회사고 네트워크회사입니다. Nós somos uma distribuidora e uma empresa de network. 그런데 회장님께서 정말 어렵게 회사를 설립했어요. Só que o nosso presidente fundador, Hangyo Park, ele inaugurou a empresa com muita dificuldade. 회장님도 거지라고 했고 우리도 왕거지라고 했어요. Porque ele falava que ele era um mendigo e a gente um maior mendigo. 우리는 지금 다 거지라서 빨리 돈 벌어야 되잖아요. E falou: vocês são pobres, vamos ganhar dinheiro. 그런데 회장님은 돈 버는 얘기는 안 하고요. 맨날 어떻게 보면 애터미의 문화 그걸 만드는 데 노력하신 것 같아요. E só que no começo, ao invés de ele falar como a gente poderia ganhar dinheiro, ele focava muito na cultura da empresa. 매출을 일으켜야 돈이 되는데 매출 일으키는 이야기는 안 하는 거예요. Ele
Ele não falava sobre faturamento ou números, ele não falava sobre isso. 오히려 매출을 일으키지 말자는 베팅 추방데이를 하더라고요. E, muito pelo contrário disso, ele até fez uma competição de extinção de betting que, tipo, não afetaria muito no faturamento. 회장님이 많은 네트워크 회사를 보니까 베팅하는 회사는 다 망했더래요. Porque ele reparou que muitas outras empresas de marketing de rede que fizeram o betting não deram muito certo. 그래서 막 갑옷을 입고 베팅 추방데이를 하셨습니다. Então, ele até colocou uma armadura para fazer esse dia de extinção do betting. 전 이해가 되지 않았어요. Não entendi nada. 아니 빨리 지금 매출을 일으켜야 되는데 왜 베팅을 저렇게 하지 말라고 하는지. Aí eu pensava, a gente precisa faturar, por que ele está proibindo isso? 내가 경영자라면 저렇게 안 할 것 같더라고요. Se eu fosse CEO, eu não faria isso. 그리고 다른 네트워크 회사에 없는 윤리자정위원회라는 걸 사업자들을 통해서 만들었습니다. E ele criou também o comitê de ética, que é algo que eu nunca tinha visto em nenhuma das outras empresas. 우리 스스로가 자정을 하라래요. 우리 스스로가 자정이라는 말은 법과 원칙을 잘 지키고 우리가 잘 알아서 하자. Aí ele falava para todos terem mínimo de ética. 네, 그렇게 오히려 사업자들이 직접 우리가 서로가 자정을 하는 그런 위원회를 만들었어요. Ele criou o comitê para isso. 그리고요, 회사 직원들을 교육시키는 것을 사업자들더러 하래요. E ele falava para a gente, nós mesmos treinarmos os novos membros da empresa. 우리 이현우 전무님 계시는데 맞죠? O senhor Alex confirma isso, né? 전무님은 제 강의 들었어요, 안 들었어요? Você escutou ou não minha palestra no 제가 começo? 사업자가요, 회사 직원들을 앉혀놓고 교육을 한 3번 정도 시킨 것 같아요. Eu acho que teve umas 3 vezes que eu reuni todos os funcionários da empresa e eu dei treinamento para eles. 그런데요, 여러분들 생각을 해보세요. 회장님이 직접 직원들 교육을 사업자한테 시키라고 하니 이해가 되세요? Mas pensem comigo, vocês conseguem entender que eu, como empreendedora, dei um treinamento para os funcionários da empresa? 저는 제가 그 직원들 교육하라고 그래서 교육하면서요, 제가 감동받았어요. Mas eu mesma dando treinamento para eles, eu me emocionava. 이 회사는 잘 될 수밖에 없구나. Nossa, essa empresa vai dar certo. 직원들의 생각이 사업자들의 생각을 정확하게 알아야 된다는 거예요. Porque os funcionários precisam entender exatamente o que os empreendedores pensam. 우리 사업자들이 원하는 게 뭔지, O que os empreendedores desejam. 뭘 해줬으면 좋겠는지. O que eles precisam. 그리고 매번 하시는 이야기가 직원들더러 사업자를 겸손히 섬기래요. E o que o senhor o Hangul Park sempre fala para os funcionários, para eles sempre escutarem muito os empreendedores. 회장님부터가 본인이 사업자들을 겸손히 섬기겠대요. Porque até o senhor Hangul Park falou que vai escutar com muita humildade os empreendedores. 그러니까 직원들은 당연히 사업자들을 겸손히 섬기라는 거죠. Então, por isso que os funcionários também deveriam servir com humildade os empreendedores. 네, 그래서 사실 우리 이현우 전무님이 회사에서 꽤 높은 위치거든요. O seu Alex, ele é uma pessoa de alto nível lá na empresa. 왜 회장님 빼고 서열 3번이에요. Ele é o número 3 depois do senhor Hangul Park. 그런 분이 맨 저부터 이렇게 챙겨요. 네. Mas até ele sempre se preocupa muito comigo. 네, 회장님께서 그렇게 애터미의 문화부터 잘 정립을 시킨 것 같습니다. E por isso que o senhor Hangul Park ele sempre focava muito na cultura da Atomy. 여러분들 어떠세요? 이런 회사 좋으세요? 안 좋으세요? O que vocês acham? Vocês gostam disso ou não? 좋죠? Vocês gostam? 네, 저도 좋아요. 여러분들이 똑같은 일을 하더라도 정말 가치 있는 회사에서 일하는 거, 그거 얼마나 마음이 양심에 걸리지 않잖아요. Isso não é confortante pensar que é uma empresa que trabalha junto? 떳떳하잖아요. E vocês não têm vergonha disso. 누구한테 말을 해도 당당하게 말할 수 있는 회사잖아요. Você consegue falar com orgulho para qualquer um sobre isso. 저는 이런 회사여서 너무 좋습니다. Eu sou muito grata por ser uma empresa assim. 단지 돈만 벌어가는 회사가 아니라 정말 가치와 문화가 있는 회사. Porque não é uma empresa que só pensa no faturamento, mas sim também seus valores e suas culturas. 저는 여러분들이요, 브라질도 그렇게 그런 회사를 만들어 주셨으면 좋겠습니다. E eu espero que com vocês a gente consiga construir uma Atomy do Brasil assim. 네. 감사합니다. 네.
이렇게 회장님께서 직접 막 저렇게 나서가지고 하는 모습들입니다. 원칙을 지켜야만 여러분들이 이 회사가 오래 간다고, 원칙부터 지키라고 그러면서 늘 직접 나서셔서 저렇게 분장까지 하시고 하셨습니다. Aqui vocês podem ver a imagem do senhor presidente, né, tomando a frente dos eventos que ele faz para reforçar a ideia de seguir os princípios. Ele se fantasiava para fazer isso também. 네, 그래서 저는 왜 애터미가 다른 회사하고 다른가? Então, eu queria falar por que a Atom é diferente de outras empresas. 네, 그건 저희 한국에서는요 이미 애터미 하면 제품 좋아 그렇습니다. Na Coreia, quando a gente fala Atom, as pessoas já pensam em bons produtos. 제품은 너무 좋은데 가격은 너무 싸다. Produtos são bons, só que os preços também são ótimos. 근데 브라질에서는 사실 그 말을 해야 되는지 안 해야 되는지 모르겠어요. Só que eu não sei se no Brasil eu devo falar isso ou não. 여러분들은 여기에서 수입해서 들어오다 보니까 브라질 관세가 엄청 높더라고요. Porque como no Brasil a gente importa os produtos, acaba tendo muito imposto. 안타깝습니다. É uma pena isso. 예, 그럼에도 불구하고 여러분들은 또 당당하게 지금 하고 계시죠? Mas mesmo assim, tem gente que está 네. continuando, né? 예, 그래서 저희 애터미가 절대 품질, 절대 가격을 가지고 일을 하고 있습니다. Por isso que a Atom sempre trabalha com o preço absoluto e a qualidade absoluta. 한국에서는요 한 가지 제가 에피소드를 얘기를 해드리겠습니다. Vou contar um episódio para vocês que aconteceu na Coreia. 제가 저희 바디로션을 엄청 좋아하거든요. Eu gosto muito do creme corporal. 바디로션이 허브로 만들었어요. O creme corporal é feito de hortelã. 여러분들은 허브 성분이 원료값이 좀 비싼 거 아시죠? Você sabe que essas ervas são um pouco mais caras, né? 좋은 원료를 넣어서 잔뜩 최고의 제품을 만들으라고 했어요. Porque esses produtos eles foram feitos com os melhores materiais. 그래서 제조회사에서는 최고 좋은 제품을 만들어 놓은 거예요. Aí o fabricante ele pegou os melhores materiais e criou o produto. 그런데 회장님은 가격을 확 그냥 내리는 거예요. Só que o senhor Hangyo Park ele pegou e abaixou muito o preço. 근데 제조회사 대표가 좋은 원료 다 넣어서 최고 좋은 제품을 만들어놨더니 가격은 확 내려버리니까 Aí 엄청 스트레스를 받으신 거예요. o fornecedor, o fabricante falou: "Você me disse para o senhor Hangyo Park, você me disse para fazer um produto com os melhores materiais, a gente fez como você pediu e ainda você quer cobrar um preço tão baixo assim?" 그런데 회장님은 무조건 10,000원 이하로 팔겠대요. Só que o senhor Hangyo Park falou assim: "Não, eu vou vender abaixo de R$ 50." 제조회사 대표는 절대 10,000원 이하로는 못 팝니다. E o fornecedor falou: "Não, abaixo de R$ 50 não dá." 그렇게 이제 회장님하고 계속 언쟁이 있었습니다. Teve um conflito por causa disso com o presidente, por causa do valor. 그러니까 제조회사 대표가 입이 돌아가 버렸어요. Aí o fornecedor, por causa disso, a boca dele ficou torta, 스트레스 받아가지고. por causa do estresse. 네, 그런데도 누가 이겼는 줄 아세요? Adivinha quem ganhou? 애터미 회장님이 이겼어요. O senhor Hangyo Park. 네. 아니 입이 돌아갔는데도 꿈쩍도 안 하시고 10,000원 이하로 끝까지 팔았어요 저희가. Tava nem aí se a boca do fornecedor estava torto. Ele só queria vender abaixo de R$ 50. 한 가지 더 말씀드릴게요. Vou contar mais um episódio. 지금 나오는 종합 비타민 아니고요. 이렇게 통에 들어있던 종합 비타민이 있었어요. Tem uma vitamina que a gente produzia 그게 이제 곧 출시가 된다고 했었어요. e estava para ser lançado. 금액이 11,000원 정도 그때 당시 책정을 했습니다. Tava mais ou menos R$ 55 na época. 근데 회장님이 홈쇼핑을 보니까 우리 성분하고 그다지 다른지 않은데 9,800원인가 팔았나 봐요. Só que ele viu que tinha 네? 다른 제품이 홈쇼핑에서. só que ele viu no site, num site de compras, que tinha um produto semelhante que vendia por menos de R$ 50. 그러니까 저희는 11,000원에 출시하기로 했는데 갑자기 회장님이 중지 그런 거예요. E a gente estava tudo combinado para lançar por mais ou menos R$ 55 e ele interrompeu tudo. 그래서 우리도 10,000원 이하로 팔아. E 이렇게 ele 된 falou: 거예요. "Nós também vamos vender menos de R$ 50." 그래서 진짜 또 10,000원 이하로 팔았습니다. E nós vendemos abaixo de R$ 50. 예, 저희가 잘 될 수밖에 없는 건 회장님이 이렇게 깐깐하게 절대 제품, 절대 가격을 내놓고 있기 때문입니다. Então, não tem como a gente não tem como a gente falir se o presidente em si ele segue com muita rigidez o preço absoluto e a qualidade absoluta.
그래서 저도 제품의 품질이나 가격에 대해서 깐깐하게 따지고 있었는데요. E eu também pensava muito rigorosamente sobre isso. 회장님이 그러시는 걸 보고 아 이제 애터미 제품은 난 따지지 말아야 되겠다. Eu também pensava que isso era às vezes besteira, só que vendo a atitude do presidente, eu vi, acho que eu não tenho o que falar sobre isso. 아니 나보다 더 깐깐하게 봐주시는 분이 계시잖아요. Porque tem uma pessoa que é mais chata do que eu. 그냥 애터미는 이제 믿고 쓰면 되겠다. Então eu vou confiar e só usar os produtos. 예, 그렇게 이제 저는 완전히 믿게 되었습니다. E eu acabei confiando 100% nisso. 그렇게 그런 가격을 내놓을 수 있고 그런 품질을 내놓을 수 있는 그런 정책을 쓴 회장님은 능력이 대단하신 분입니다. O seu Hangyo Park é uma pessoa excelente de ter pensado na regra de lançar produtos excelentes de qualidade excelente com preços absolutos. 그리고 우리 모두가 능력이 없는 사람도 성공할 수 있는 이런 시스템을 만든 겁니다. E ele também criou um sistema que até aqueles que não têm tanta capacidade conseguem alcançar o sucesso. 만약에 회사가 이렇게 시스템을 조간하지 않으면 우리는 능력 있는 사람만 성공할 수 있을 겁니다. Se não fosse por esse sistema criado pela empresa, apenas os capacitados teriam alcançado sucesso. 네트워크 경험이 많으신 분, Aquelas pessoas que têm 강의를 experiência 잘하시는 de 분? marketing de rede, que sabem conciliar bem as pessoas. 그런 분들만 성공할 수 있을 건데요. Só essas pessoas iam conseguir alcançar o sucesso. 저처럼 네트워크 경험이 없어도 Mesmo que não tenha experiência que nem eu, 특히 또 여자여도 e eu era mulher também, né? 저는 여자 약간 컴플렉스가 있거든요. 여자 컴플렉스. Eu tinha um pouco de... Eu não gostava um pouco do fato de ser mulher. 여기 브라질은 좀 그런 거 없나요? Tem isso no Brasil também? 여기도 있어요? 아, 여기는 때문에? 없어요? 아, 예. 제가 억울한 게 제가 학교에서 근무할 때요. 여자라는 이유로 저를 승진을 안 시키는 거예요. Ela, na verdade, quis falar sobre o machismo, né? Que é um pouco diferente o nome, mas quando eu estava na faculdade, eles não me promoviam apenas pelo fato de ser mulher. 아니, 저 정말 일은 열심히 했거든요. Mas eu trabalhei muito para isso. 그래서 제가 그만둔 이유 중에 하나 그것도 포함돼요. Isso é um dos motivos de ter desistido de trabalhar. 네, 그래서 저는 애터미에서 여자 남자 구분 없이 능력 있으면 올라가는 거 너무 좋습니다. Eu adoro o fato de que na Atomy não tem homem e mulher. Se você consegue, você sobe, você consegue alcançar o sucesso. 네. 감사합니다. 제가 그래서 로얄 마스터 1위로 갔죠. Eu fui a primeira Royal Master, 크라운 마스터도 1등으로 갔죠. também fui a primeira Crown Master, 임페리얼 마스터도 1등으로 갔습니다. e a Imperial Master também fui a primeira. 네. 제가 전 세계 글로벌 포함 센터장도 1호 센터장입니다. Eu também fui a primeira representante de Center. 네. 네. 그리고 1호로 건물도 지었잖아요. E eu também fui a primeira 네. a ter um imóvel meu. 그리고 또 하나 1호가 있어요. Tem mais uma coisa que eu fui a primeira. 이쁘잖아요. Eu sou linda, né? 감사합니다. 네. 그리고 또 하나 회장님이 저는 회장님한테 감동을 받았던 것 중에 하나는요. 정말 우리 사업자들을 위해서 그 사랑을 베푸시는 그런 마음을 보았기 때문입니다. Uma das coisas que me emocionava muito sobre o seu Hangyo Park é que ele tinha muita empatia com os outros. 저는 처음에 우리가 애터미를 시작할 때 사실 밥 사 먹을 돈이 없었어요. Quando eu comecei a fazer a Atomy, eu não tinha dinheiro nem para uma refeição. 그래서 같이 밥 먹는 걸 되게 좋아해요. Por isso que eu gosto muito de comer em conjunto. 그래서 밥 사주는 것도 좋아합니다. Eu adoro pagar uma refeição para alguém. 네, 여러분들 익산센터 오시면 제가 밥도 사줍니다. Se vocês vierem para o meu center de 네, Ixan, eu compro 밥도 사줍니다. uma coisa gostosa 네. para vocês. 예, 그렇게 오히려 회장님이 저희들이 이렇게 세미나 때 혹시 밥 굶고 오지 않을까 해서 빵 사오고 떡 사오고 음료수 사오시더라고요. O seu presidente, no começo, ele comprava pão ou suco, né, porque ele ficava preocupado com as pessoas de não terem se alimentado antes de vir para os seminários. 그리고 이렇게 세미나 때면 회장님 차에 봉고차 같은 차였거든요. 거기에 사람들을 잔뜩 태우고 또 세미나장에 직접 운전하고 오시는 거예요. E ele mesmo dirigia aquela van dele com várias pessoas até o local do seminário. 한 번은 우리 사업자가 병원에 쓰러졌습니다. Teve um dos nossos empreendedores que ele desmaiou 그런데 그 쓰러진 그 사업자가 돈이 없었어요. e aquele empreendedor não tinha dinheiro na época. 하다못해 한국에는 모두가 있다는 의료보험도 없었어요. E ele também não tinha nenhum plano de saúde que qualquer um na Coreia pode ter. 병원비가 너무 비싼 거예요. E o custo hospitalar era muito alto.
근데 회장님이 그 병원비를 또 내어주셨어요. E ele pagou esse valor. 근데 그때 당시는 회장님도 돈이 없을 때예요. Só que na época nem o presidente tinha dinheiro. 돈이 없을 때인데도 그렇게 직접 저희 사업자들을 위해서 행동하는 모습을 보고 감동을 받았습니다. E eu me emocionei, ele se preocupando e cuidando dos empreendedores, mesmo ele também não tendo dinheiro. 그래서 그때 결단했죠. E eu decidi naquela época, 아, 이런 회장님이라면 내가 끝까지 한번 같이 가봐야 되겠다. e se for um presidente assim, vale a pena confiar nele. 이 회사가 망할 때까지 한번 가보자. Eu vou até o fim, até essa empresa falir. 예, 그렇게 결단하고 예, 그래서 저한테 애터미 하면서 혹시 힘들 때 그만두고 싶은 생각 없었나요? 이렇게 물어보는 사람들이 있어요. Existem pessoas que perguntam para mim, não teve momentos que você queria desistir da Atomy? 그런데요, 단 한 번도 없었습니다. Só que eu digo com certeza que não teve nem uma única vez. 네. 여러분들이 각자가 다 어려움은 다 누구나 있습니다. Todos têm as suas dificuldades, 상황이 조금 다를 뿐이죠. só que em situações diferentes. 그런데 그 환경을 여러분들 스스로가 잘 극복하셔야 돼요. Só que vocês mesmos precisam superar essas dificuldades. 여러분들의 개인적인 환경은요, 스폰서도 해결 못 해줘요. Porque as dificuldades pessoais, nem o patrocinador de vocês conseguem resolver. 여러분들이 지혜롭게 그걸 잘 이겨내면서 애터미의 정상으로 가는 길에 꿋꿋하게 잘 가셨으면 좋겠습니다. E eu espero que vocês consigam alcançar o sucesso sem desistir, superando esses problemas com muita sabedoria. 그 어려운 길이라고 하면요, 저는 아이들이 그때 당시에 6살, 11살이었어요. Na época que eu comecei a Atomy, minhas filhas tinham 6 e 11 anos. 그 아이들을 놔두고 일을 하러 다녔습니다. Eu deixava elas para trabalhar. 아침에 나오면 밤늦게 들어갔죠. Eu saía de manhã cedo e voltava de noite bem tarde. 저희들은 하루 종일 밖에서 일하고요, 집으로 안 갔어요. Eu ficava o dia inteiro fora de casa e quase nunca voltava para casa. 다시 센터로 들어가요. 센터. Depois eu voltava para os centers 센터로 들어가서 다시 그날 하루 있었던 일을 정리합니다. e depois de voltar para o center eu organizava tudo o que tinha acontecido ao longo do dia. 밤 12시나 되어야 저희들은 집으로 돌아갔습니다. E só depois de meia-noite a gente voltava para casa. 근데 지금 저희 센터 아주 멋있게 잘 지어놨잖아요. Agora meu center é bem bonito, né? 저녁 7시만 되면 불이 다 꺼져요. 7 horas a gente desliga as luzes. 그러면서 애터미 돈 안 된대요. E mesmo assim fala que a Atomy não dá dinheiro. 힘들대요. E é difícil. 그러면 정말로 열정적으로 저희처럼 그렇게 해봤는지 물어보고 싶더라고요. Então eu queria perguntar se vocês realmente trabalharam que nem a gente. 네, 그래서 여러분들이 일은 하기 나름인 것 같습니다. Então acho que isso depende de cada um de vocês. 예, 저는 유통회사라 어찌 됐거나 내가 먼저 제품을 써보고 사용해보고 사용해보고 좋은 것을 전달하는 일이라고 생각을 합니다. E como a Atomy é uma distribuidora, eu penso que a gente tem a obrigação de primeiro utilizar os produtos para depois apresentar para os outros. 그런데 내가 써보지도 않고 남한테 전달하려고 하면 내 마음에서 양심에서 걸려요. Porque é certo ficar com peso na consciência se você apresenta um produto que nem você usou. 저는 제품들을 써보고 내가 제일 마음에 드는 제품을 가지고 나가라고 합니다. E eu aconselho das pessoas usarem todos os produtos e apresentarem aqueles que mais gostou. 내가 가장 감동받은 제품. O produto que você mais se emocionou. 칫솔 치약이 됐던, Nem que seja um kit pasta escova, 화장품이 됐던, cosméticos. 자기한테 가장 와닿았던 제품을 가지고 밖으로 나가는 겁니다. E eu falo para sair com o produto para apresentar com o produto preferido de cada um. 그래서 반드시 소비자를 형성을 먼저 해야 돼요. Então, com toda certeza, vocês precisam primeiro criar uma rede de consumidores. 소비자 형성하지 않고 직급만 올라가면요, 그 다음에 돈이 안 돼요. Porque se vocês só alcançarem maestria sem ter consumidores, vocês não vão conseguir ganhar dinheiro. 처음에 웃기는 일이 있었던 게 뭐냐면요, 그냥 세일즈 마스터 가면 세일즈 마스터에 주는 돈을 계속 주는 줄 알았대요. Teve uma pessoa que pensou que se uma vez alcançando o Sales Master ia sempre estar ganhando o dinheiro da premiação. 다이아몬드 마스터에 가면 그 다이아몬드 갔을 때 그 돈을 계속 주는 줄 알았다는 거예요. Achou que se alcançasse o Diamond Master sempre estaria ganhando todo mês que nem um Diamond Master. 근데 저희 애터미는요, 처음에 회원 가입할 때 여러분들 가입비 냈어요, 안 냈어요? Só que na Atomy, quando vocês todos foram cadastrados, vocês pagaram por alguma coisa? 가입비 안 냈잖아요. Vocês não pagaram. 제가 안 내고 들어올 때는 좋았죠. 제가 안 내고 들어올 때는 좋았죠.
본인이 안 내고 들어올 때는 좋았죠. 그렇게 질문하는 거야. Ah, vocês gostaram de não terem pagado nada, né? 가입비를. 네네. 그런데 예를 들어서 그냥 처음에 내가 번호가 위에 있어서 줄 잘 서면 네트워크는 돈이 된다더라. 그렇게 생각하는 분들이 있더라고요. Mas encontrei pessoas que achavam que quanto mais rápido cadastrado e quanto mais pessoas alinhagem, seria mais fácil de ganhar o dinheiro. 근데 가입비를 받는 회사라면 줄 잘 서면 돈 될 것 같아요, 제 생각에. Se fosse uma empresa que tivesse taxa de cadastro, isso faria sentido. 아, 회원 가입할 때 가입이 다 되고 들어오니까 내가 위치만 딱 좋으면 무조건 돈 되잖아요. Porque se eu tiver num posicionamento bom da linhagem e tendo taxa de cadastro, quanto mais pessoas são cadastradas, melhor para mim, né? 근데 우리는 가입비가 없으니까 먼저 줄 잘 쓴다고 돈 내는 거 아닙니다. Então, mas como a gente não tem taxa de cadastro, não é porque vocês foram cadastrados antes que vão ganhar dinheiro mais rápido. 제 회원 번호가 5번이에요. O meu número de ID é 5. 그럼 5번이면 1, 2, 3, 4번이 저보다 다 먼저 승급을 했어야 되겠네요. Então, na teoria, o ID 1, 2, 3, 4, eles teriam que ter alcançado o Imperial Master antes de mim, não? 근데 아니잖아요. Mas não foi isso. 우리 2번 사업자 계시거든요. Tem o nosso empreendedor de ID 2. 그분은 샤론 노즈 마스터예요. Ele agora é Sharon Rose Master. 네. É, gente. 줄 잘 선다고 돈 안 냅니다. Não é porque foi cadastrado antes que você ganha dinheiro antes. 애터미는 다르다고 말씀드리고 싶습니다. Eu queria que vocês vissem essa diferença. 반드시 소비자를 만들어서 정말 건강한 나이를 만들었으면 좋겠습니다. Espero que vocês realmente consigam uma rede de consumidores para ter uma linhagem muito saudável. 그리고요, 저는 능력이 없다고 했죠. E eu falei que eu não sou muito capacitada, né? 그런데 세미나의 중요성은 알았습니다. Mas eu sei muito bem a importância dos seminários. 내가 말하면요, 애터미의 비전을 못 느끼더라고요. Quando eu falo, as pessoas não conseguem olhar muito a visão da Atomy. 근데 세미나에 모시고 와서 앉혀놓으면 비전을 느끼더라고요. Mas quando eu convido alguém no seminário e faço a pessoa sentar na cadeira e eu falo, aí a pessoa enxerga a visão da Atomy. 아무리 똑똑한 사람도요, 내가 내 입으로 비전 얘기하면요, 못 알아들어요. E por mais que a outra pessoa seja inteligente, se eu estou falando eu mesma sobre o visão da Atomy, a pessoa não entende direito. 무조건 이 자리에 앉혀놔야 그 사람이 비전을 봅니다. A pessoa só consegue enxergar a visão quando você convida e faz a pessoa sentar na cadeira. 그래서 저는 노엘 마스터가 될 때까지 절대 세미나즈를 빠지지 않겠다는 게 제 목표였습니다. E um dos meus objetivos era que eu nunca ia faltar em um dos seminários até eu alcançar o Royal Master. 로얄 마스터가 될 때까지 단 한 번도 빠지지 않았고요. Eu não faltei nenhuma vez. 로얄 마스터가 되어서는 한 달 푹 쉬었습니다. Só que depois que eu virei Royal Master, eu tirei férias por um mês. 왜냐면요, 회장님이 로얄 마스터만 가면 그냥 노르래요. Porque o senhor Park falava, quando você alcançar o Royal Master, faça o que você quiser. 아, 저는 그래서 진짜 놀아도 되는 건 줄 알았죠. Aí eu pensei que podia fazer o que eu quisesse. 그래서 한 달 동안 푹 쉬고 있는데요. E eu não fiz nada por um mês. 갑자기 머릿속에서 떠오르는 사람들이 있었습니다. Só que eu comecei a lembrar de algumas pessoas. 박정수라는 너는 성공을 했는데 네 파트너들은 다 성공했느냐? Você conseguiu alcançar o sucesso, mas seus parceiros também? 같이 일하는 파트너들은 성공 못했더라고요. E eu pensei, nossa, os parceiros que trabalhavam comigo ainda não alcançaram o sucesso. 그럼 지금부터 어떻게 해야 돼? Então o que eu tenho que fazer a partir de agora? 이제 파트너들을 위해서 뛰어야지. Agora eu preciso trabalhar para os meus parceiros. 내가 목표한 성공은 이루었으니 이제는 파트너들을 위해서 뛰어야 되겠다. Porque já que eu alcancei os meus objetivos do sucesso, agora eu preciso trabalhar para os meus parceiros. 그렇게 마음 먹고 다시 나왔습니다. Eu determinei isso e saí de novo para trabalhar. 그렇게 다시 나와서 열심히 하다 보니까 이렇게 임페리얼까지 가더라고요. E trabalhando dessa forma eu consegui chegar até o Imperial. 네, 감사합니다. 그리고 저는 인맥이 그렇게 많지를 않았어요. E eu também não conhecia muitas pessoas. 그러다 보니까 저는 관리의 중요성을 굉장히 많이 느꼈던 것 같아요. E por isso que eu senti na pele muito a importância de cuidar das pessoas. 어떤 사람이든 저하고 한번 연결이 되면요, 제 마음 속에서 저는 포기하지 않았습니다. E uma vez que eu conhecia alguém, eu nunca desistia dela. 그 사람이 나를 아무리 거절을 해도 제 마음 속에서는 당신이 우리 제품 쓸 때까지 나는 당신을 포기하지 않을 거야. E por mais que a pessoa me rejeitava, por dentro eu pensava, até você usar um produto nosso, eu nunca vou desistir de você. 그렇게 마음을 먹고 끝까지 찾아다녔습니다. E eu fui encontrar a pessoa até o final. 여러분들이 내가 조금 안타까운 게요. 100만 값 참 좋아요. Uma coisa que eu queria falar para vocês, o Gol 100 é muito bom.
그거는 자기가 자신감을 얻고 열정을 얻기 위해서 하는 건 좋습니다. Porque para você conseguir fazer gol sem, você precisa ter muita paixão e muita fervura. 근데 그냥 한 번씩 돌아다니고 그게 끝나면 연결이 안 되더라고요. Mas se você conhecer as pessoas e acabar por aí, você não consegue ter uma conexão com elas. 어떤 사람이 됐던 집중력을 가지고 계속 반복해서 찾아다닐 때 저는 그 사람이 제 말을 들어주기 시작을 하더라고요. Eu reparei que as pessoas só começavam a escutar quando você repetidamente encontrava a pessoa e falava com ela. 그리고 여러분들이 사람 없다고 하지 마시고요. Não fale que você não conhece ninguém. 제가 그렇게 얘기합니다. E eu falo isso. 예를 들어서 100명을 한 번씩 찾아가 다니는 것과 Vamos supor, entre você conhecer 100 pessoas, 한 사람을 100번 찾아가는 건 어떤가요? ou entre você for encontrar 100 vezes a mesma pessoa, 사람이 없으면요. 한 사람을 100번 찾아가세요. qual que é melhor? Quando eu não tinha ninguém para conhecer, eu ia encontrar 100 vezes a mesma pessoa. 네, 그렇게 여러분들이 사람이 없다고 하면 그렇게라도 어딘가를 찾아가서 얘기하면 됩니다. Então, se vocês acham que não conhecem ninguém, encontre uma pessoa 100 vezes e sempre fale a mesma coisa para ela. 그 사람이 끝까지 안 하면요. E se mesmo se a pessoa te rejeitar, 저의 성실함과 계속 제가 부지런하게 움직이면 감동을 받아요. mostre pelas atitudes de ser humilde, de sempre estar trabalhando para a pessoa se emocionar com isso. 그래서 소개라도 해주더라고요. Porque assim a pessoa pelo menos apresenta o outro. 그럼 소개해주는 사람을 또 찾아다니시면 되는 거예요. Então, aí é só você caçar outra pessoa que vai apresentar outra pessoa. 그렇게 수도 없이 저도 약 8개월을 한 사무실을 찾아다니며 쫓아다녀가지고 찾아낸 사람이 있어요. E tem uma pessoa que eu insisti por 8 meses, várias vezes. 거기에서 연결해서 저 7단계 밑에서 나왔지만요. E daí foram 7 níveis abaixo, né, de conheceu. 이더구 임페리얼이 나왔습니다. E ele é o Imperial da Aguli. 여러분들 이더구 임페리얼 다 아시죠? Vocês conhecem ele, né? 네. É ele mesmo. 저보다 더 똑똑하고 더 대단하신 분이 나온 겁니다. Ele é mais inteligente, bem mais capacitado do que eu. 회장님이 말씀하신 진주를 찾은 거예요, 제가. Foi a pérola que eu encontrei. 예, 그래서 저는 여러분들이 관리가 얼마나 중요한가를 알았으면 좋겠습니다. Então, eu queria que vocês soubessem muito bem a importância do aftercare. 그리고요, 모이는 거에 힘쓰라는 말이 있습니다. Tem ditado para você se esforçar muito em se encontrar. 이 사업은 어떻게든 모여야 됩니다. O empreendimento da Atomy, você precisa ter esse momento de encontro. 뭔가를 이유를 달아서 늘 모여야 돼요. Precisa ter algum motivo para vocês se encontrarem. 그리고 파트너가 됐든 소비자가 됐든 늘 가서 이야기를 들어주세요. Não importa se é consumidor ou se é parceiro, sempre vá e escute aquela pessoa. 여러분들이 가셔서 막 애터미하고 얘기하고 싶죠? Dá vontade de você chegar lá e sair falando um monte sobre a Atomy, né? 그런데 그 입을 좀 다물어야 돼요. Mas fecha um pouco a boca. 우선은 들어줘야 돼요. Escute primeiro. 그 사람이 내 말을 들을 준비가 될 때까지 들어줘야 돼요. Escute até a pessoa estar preparada para te escutar. 그러면 이제 그 사람이 미안해서 근데 왜 왔다고 했지? Então, nem que a pessoa depois fale, ai, por que você veio falar comigo mesmo? 그 애터미 한다고 했지? Ah, é Atomy que você queria falar, né? 뭐 좋은 거 있어? É alguma coisa boa? 이러더라고요. 미안해가지고. A pessoa acaba falando assim, nem por culpa. 예, 그러면서 저는 제 파트너들이 뭐가 필요한지 어떤 것을 제가 도와주면 되는지를 늘 쳐다봤습니다. Por isso que eu sempre observei o que os meus parceiros, o que os meus empreendedores eles precisavam. 그래서 파트너가 저한테 말하지 않아도 제가 어떤 어려움이 있는지를 미리 파악해서 도와줬습니다. E eu sempre conseguia ajudar com antecedência, mesmo sem o meu parceiro falar quais eram as dificuldades dele. 제가 도와준 파트너는 감동을 받더라고요. E aquele parceiro que ajudava se emocionava com isso. 그래서 더 열심히 일을 하는 모습을 보게 되었습니다. Ele acabava se esforçando mais para trabalhar. 네, 여러분들이 도와주는 사람 찾으려면요, 파트너들 잘 쳐다봐야 돼요. E para vocês ajudarem os seus parceiros, vocês precisam observar bem eles, 누가 어떻게 일을 하고 있는지. de como eles estão trabalhando. 저는 저를 초대한 이제 카톡방들이 있거든요. Tem chats de grupo que me convidaram 그 사업자들이 초대한 그 카톡방을 그냥 지나치지 않습니다. e eu não deixo lá os grupos. 누가 어떻게 일하고 있는지,
Eu sempre acompanho de como as pessoas estão trabalhando, 이 라인은 지금 어떻게 움직이고 있는지 como é que a linhagem X está trabalhando. 그걸 일일이 다 읽어봅니다. E eu leio por todos os grupos. 그래서 내가 뭘 도와줘야 되는지를 쳐다봅니다. E eu sempre tento procurar onde eu posso ajudar nisso. 여러분들이 쳐다보면요, 그 라인은 성장하게 되어 있어요. E se vocês observam isso, aquela linhagem vai crescer. 그냥 항상 자세하게 쳐다봐 주세요. Sempre observe com muita atenção. 네. 지금 제가 이제 하고 있는 일들은 이렇게 글로벌 세미나 많이 다니고 있습니다. 말씀하세요. 네, 작년에도 나간 나라들이 뭐 대만, 필리핀, 몽골, 뭐 뉴질랜드, 호주 뭐 갔다 온 나라들이 많습니다. Hoje em dia eu trabalho mais com seminários globais. Eu já fui para Taiwan, Mongólia, Nova Zelândia, Austrália. 네, 그렇게 많이 다녔고요. 지금 이제 올해도 지금 시작해서 계속 다니고 있습니다. 올해도 다니고 있다고. Esse ano também eu estou andando pelo mundo todo fazendo seminários. 그렇게 온 나라 중에 지금 브라질이 제일 멀리 왔습니다. E o mais longe até agora para mim foi o Brasil. 예, 자, 네. 예. 이제 8월에는 또 중국 들어갈 거고요. Em agosto eu vou para a China também. 9월에는 유럽을 돌 겁니다. Setembro eu vou fazer um tour pela Europa. 그리고 11월에는 홍콩을 갈 거고요. Em dezembro eu vou para Hong Kong. 12월에는 또 인도네시아를 갈 겁니다. Também vou para a Indonésia. 예, 그렇게 계속 지금 해외 글로벌 세미나를 다니고 있습니다. E eu estou andando pelo mundo todo fazendo seminário. 네. 저는 여기 계시는 분들이 또 성공을 하셔서 각 나라에 돌아다니는 모습이 상상이 됩니다. Eu consigo imaginar cada de vocês depois do sucesso fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo. 네. 글로벌에서 성공한 사업자분들이 한국은 잘 안 오시는데요. 저는 글로벌 성공자들이 한국에서도 좀 강의를 했으면 좋겠어요. E as pessoas que conseguiram os sucessos fora da Coreia não costumam muito vir para a Coreia, mas eu queria que vocês conseguissem vir também na Coreia. 네, 그리고 지금은 제가 이제 건물을 지어놓고 있었더니 많은 분들이 상담, 뭐 미팅을 많이 해달라고 하더라고요. E agora que eu tenho alguns imóveis, tem muitas pessoas pedindo alguns conselhos para mim. 그리고 상담하고 미팅하는 일을 많이 하고 있고요. Eu faço muitas reuniões e converso muito com as pessoas. 그리고 여러분들 SOS라고 혹시 들어보셨어요? Vocês por acaso conhecem o SOS? 들어보셨어요? 안 들어보셨죠? 예. 애터미 한국 코리아에는 SOS라는 기부 단체가 있습니다. Na Atomy da Coreia existe uma associação de doações chamado SOS. 한국에 성공한 로얄 클럽 이상이 만든 기부 단체입니다. É uma associação composta pelos líderes que alcançaram sucesso na Coreia. 그 SOS에 우리가 로얄들이 돈을 내 가지고요. 애터미 사업자 중에 어려운 사업자를 돕고 있습니다. E os líderes que estão no Royal Club, eles identificam algum empreendedor que precisa de ajuda e eles ajudam isso. 그래도 한 번이라도 판매사를 간 사람들에 한해서 저희가 도와주고 있어요. Só que tem a condição de que a pessoa tenha alcançado pelo menos uma vez a maestria de Sales Master. 벌써 지금 그 기부단체 만든 지가 약 8년 되었고요. Faz mais ou menos 8 anos que essa associação existe. 저희가 도와준 금액이 18억이 넘어요. E aproximadamente ajudamos já com mais ou menos 9 milhões de reais os novos empreendedores. 제가 그 SOS 단체 또 회장입니다. E eu sou a presidente daquela associação. 네. 여기 브라질에서도 여러분들이 성공자들이 많이 나오면요, SOS 기부 단체를 만드셨으면 좋겠어요. Eu queria que vocês fizessem associações parecidas quando muitas pessoas conseguirem aqui no Brasil alcançar o sucesso. 그래서 또 여기 애터미 또 어려운 분들을 여러분들이 성공해서 도와주면 좋잖아요. Porque é bom, né? Depois que vocês alcançarem o sucesso, ajudar o próximo. 그렇게 또 작년에 좋은 일이 있었어요. E teve algo muito bom também no passado. 저희 회장님의 부인이신 도경희 부회장님께서 A esposa do nosso presidente, 저희 애터미 사업자들의 자녀들한테 장학금을 내놓으셨어요. ela ofereceu bolsa de estudo para os filhos dos empreendedores da Atomy. 금액이 50억. Foi mais ou menos 25 milhões de reais. 50억. 25 milhões de reais. 네. 정말 우리 그 도경희 부회장님이요. 이렇게 조그마시거든요. Ela é bem pequenininha. 제가 좀 크잖아요. E eu sou um pouco grande, né? 제가 꼭 껴안아 드렸잖아요. Ai, abri muito forte ela. Abracei 너무 muito forte ela. 좋아가지고.
정말 애텀이라는 회사가 우리 또 돈만 벌어가지 않고 또 그렇게 회장님 또 사모님께서 그렇게 내놓으셔서 또 우리 애터미가 더 좋다는 느낌이 들었습니다. E eu agradeci muito a ela e eu fiquei muito feliz de saber que a Atomy não é uma empresa que só visa faturamento. 네, 이건 글로벌 세미나 제가 다녔던 사진들이고요. 이거는 SOS 금방 말씀드렸던. 그리고 우리가 지금 익산센터에서는 이렇게 바자회를 매년 하고 있어요. A gente também realiza bazares no centro de Ixan. 이 바자회에서 나온 이익금은 또 SOS에 제가 다 기부를 합니다. E todo o lucro que a gente ganha com o bazar, eu faço a doação nesse SOS. 근데 또 제가 거기에 1:1 매칭으로 해서 제가 돈을 더 많이 기부를 합니다. Só que aí eu dobro todo o lucro e eu faço mais doações na associação. 네, 300만 원 이익금이 생기면 제가 300을 내놓습니다. Então, se eu tenho mais ou menos 12 mil reais de lucro, eu coloco mais 12 mil reais e eu faço a doação total. 근데 작년에는요, 회장님이 본인 넥타이, 뭐 옷 이런 걸 내놓으셨거든요. Ano passado, até o Sr. Hangyo Park ofereceu algumas roupas dele. 또 사모님 도경희 부회장님도 본인 옷을 내놓으셨어요. A esposa dele também ajudou com o fornecimento das roupas. 그러니까 잘 팔리더라고요. Nossa, foi um sucesso de venda. 어떤 사람은요, 회장님 옷이 안 맞아요. Teve uma pessoa que não era do tamanho do Sr. Hangyo Park. 그런데 자기가 고쳐서 입겠대요. Mas ele falou, não, eu ajusto e faço esse negócio entrar em mim. 예. 그래서 작년에는 이익금이 약 800만 원이 생긴 거예요. Então, ano passado, a gente teve um lucro de aproximadamente 40 mil reais. 그래서 제가 또 800만 원을 내놨죠. Aí eu coloquei mais 40 mil reais sobre o lucro. 그래서 1,600만 원을 E no SOS에 total, 기부를 했습니다. A gente fez uma doação de 80 mil reais no total. 예, 이렇게 돈 벌어서요, 기부도 하면 오히려 주는 자가 더 복이 있다고 했어요. Falaram que quando você 행복하- você doa, você também ganha em dobro, né? 네, 행복합니다. Eu sou feliz por isso. 예, 처음에 여러분들 오늘 인생 시나리오 다 작성을 할 건데요. Vocês vão escrever o cenário de vida de vocês. 저도 그때 당시에 목표 설정했던 것들이 있겠죠. E eu tenho objetivos também que eu fiz, né, determinei naquela época. 제가 직급은 로얄 마스터까지 가겠다. E dos objetivos é que eu vou alcançar até a maestria do Royal Master. 망한 오리집에서 센터를 하다 보니까 익산 식구들한테 정말 죄송했어요. E eu me sentia muito mal de fazer do meu restaurante falido o center. 그래서 멋진 건물을 지어서 멋진 센터를 만들고 싶었습니다. Então tinha o objetivo de fazer um center muito bonito. 그래서 이렇게 건물을 지었죠. E eu construí esse prédio. 네. 여기가 저희가 지금 4층인데요. 4층, 1층은 커피숍이고요. Aqui tem o primeiro andar e o quarto andar. 2층은 사업자들 일하시는 공간이고요. O segundo andar é um lugar feito para os empreendedores trabalharem. 3층은 강의장이고요. No terceiro andar 뭐라고요? 강의장. São os auditórios. 네. 그리고 4층은 임페리얼실입니다. E o quarto andar é a sala do Imperial Master. 그리고 여기 멋있게 보이는 데가 옥상인데요. E esse terraço bonito que vocês estão vendo, 네, 이 옥상도 멋지게 지었습니다. eu também me esforcei para decorar bem eles. 왜냐하면 제가 처음에 애터미를 할 때 정말 힘들 때가 있었어요. Teve um momento que eu passei por algumas dificuldades. 그럴 때 저는 스폰서한테 사실 상의할 스폰서가 없었고요. E eu não tinha um patrocinador para eu pedir conselho na época. 어떻게 보면 유일한 스폰서가 회장님인데 회장님한테 힘든 얘기는 하기 싫더라고요. E se pensar bem, o presidente poderia ser meu patrocinador, mas eu não queria falar das minhas dificuldades para ele. 그래서 그때 당시 저희 센터 앞에 있던 공원이 있었거든요. E na época tinha um parque na frente do nosso center. 그 공원에서 힘들 때마다 가서 혼자 울었던 적이 있습니다. E toda vez que eu tinha alguma dificuldade, ia naquele parque e chorava sozinha. 그래서 저희 옥상을 멋지게 제가 공원처럼 만들었어요. Por isso que eu fiz do nosso terraço como se fosse um parquinho. 사업자들 일하다가 저처럼 힘든 사람이 있으면 옥상에 가서 울으라고. Porque se tiver algum empreendedor, um parceiro que está com dificuldade, para subir no terraço e dar uma chorada. 예. 네, 여러분들 한번 꼭 놀러 오세요. Vocês são muito bem-vindos para conhecer o meu center. 예. 그리고 제가 이제 그때 세컨차로 사실은 포르쉐 스포츠카를 사고 싶었어요. E eu também queria muito um carro da Porsche. 근데 막상 스포츠카 사려고 하니까 못 타고 다니겠더라고요. Mas depois que eu comprei o carro, como é que fala o carro aberto, gente?
Depois ela não conseguia dirigir 예. Converse. 그래서 제가 포르쉐 스포츠카는 못 사고요. 포르쉐 파나메라를 샀습니다. Aí depois ela mudou de modelo pro fechadinho. 네. 그리고 제가 이제 이 사업을 하면서 하기 전에 정말 가장 두려웠던 게 우리 아이들 교육시킬 돈도 없었으니까 그게 가장 두려웠습니다. E dos meus maiores medos é o de não ter condições de dar uma boa educação para minhas filhas. 근데 애터미를 하면서 이제 성공을 해가지고 우리 아이들 둘 다 대학을 졸업을 했고요. Mas a minha maior satisfação é de ter dado bons estudos para minhas filhas. Elas já são formadas também em boas faculdades. 큰애는 무대의상학과를 졸업해서 지금 무대의상 디자이너입니다. A minha primeira filha ela é designer de vestimentas para apresentações, para palco. 그리고 작은 애는 뉴질랜드에서 또 미대를 졸업했어요. E a minha outra filha, a minha caçula, ela também fez faculdade de artes. 그래서 지금 일러스트 작가라고 자칭 자기를 작가라고 불러주라고 합니다. E ela é artista de ilustração. Ela gosta de ser chamada assim. 아직 소문은 안 나가지고 돈은 못 벌고 있어요. Ela ainda não consegue ter muita grana porque ela não é muito famosa. 근데 우리 딸이 저한테 이러더라고요. Só que ela falou assim para mim: 엄마가 만약에 능력이 없으면 내가 바로 취직을 해서 돈을 벌어야 되는데 no come... 엄마가 능력이 있으니까 내가 조금 더 이렇게 공부를 할 테니까 엄마가 나를 좀 도와줘라. A minha filha falava: mãe, se você está precisando de dinheiro, deixa que eu comece a trabalhar para te ajudar. Mas já que você tem dinheiro, espera só um pouquinho que eu já começo a ganhar meu dinheirinho. 근데 여러분들 어떠세요? O que vocês acham disso? 아니 엄마가 능력이 있어서 좀 도와달라는데 도와줘야죠. Se a sua filha pede ajuda, você vai ajudar ou não? 너무 도와줄 수 있어서 뿌듯하더라고요. E eu tenho muito orgulho de poder ajudar minha filha. 네. 그런데요, 제가 사실은 오늘이 제 생일입니다. Na verdade, hoje é meu aniversário. 네. 그래서 제가 우리 딸아이가 그 올린 사진 올려달라고 했는데 Ela pediu uma foto da filha, uma carta que a filha fez. 네. Para quem não escutou, hoje é aniversário dela, tá? Acho que na palma. 예. 예. 저희 딸이 오늘 이렇게 편지를 엄마한테 A 보내왔더라고요. minha filha escreveu essa cartinha para mim. 근데 저희 딸이 뭐라고 얘기를 했냐면 다른 말은 그렇다고 해도 내가 왜 엄마를 존경스러운가 생각을 해봤대요. Aí tem um trecho que a minha filha fala: por que eu respeito muito você, mãe? 단순히 엄마가 성공해서 Não é porque você é uma pessoa muito próspera, 돈을 많이 벌어서 ou porque você é rica, 멋있어서 ou porque eu acho você legal. 이런 이유를 넘어서 E além disso, 엄마의 그 열정, é pela sua paixão 실패해도 다시 일어나는 끈기, de ter a capacidade de tentar de novo mesmo falindo 포기하지 않는 거, e da sua persistência. 남을 도와주고 싶은 깊은 마음, E a vontade de ajudar o próximo. 이렇게 이타심 같은 점들이 가장 엄마가 존경스러운 것 같아. E aspectos como o altruísmo que você tem faz eu ter muito respeito sobre você. 물론 그런 부분들이 엄마를 그 성공의 자리로 자연스럽게 이끌었겠지? 이렇게. E claro que tudo isso fez você alcançar o sucesso, né, mãe? 내가 엄마의 자녀라는 게 너무 자랑스러워. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha, mãe. 여러분들 어떠세요? O que vocês acham disso, gente? 애터미가 저를 이렇게 만든 것 같습니다. Eu consegui isso graças a Atomy. 네, 너무 행복하고요. Eu sou muito feliz por isso. 우리가 성공해야 되는 가장 큰 이유가 자녀들 때문 아닌가요? Será que o nosso maior motivo para alcançar o sucesso não são nossos filhos? 네, 우리 그래서 더 애터미에게 감사하고요. Por isso sou muito grata à Atomy. 네, 뭐 애터미의 비전은 제가 여러분들한테 지금까지 말씀드린 것이 다 포함되어 있습니다. E a visão da Atomy está inclusa em tudo aquilo que eu falei hoje para vocês. 애터미의 제품과 Os produtos da Atomy, 경영자와 o CEO da Atomy 그리고 이 시스템 e o sistema da Atomy. 이런 것들이
결국에는 여러분들을 모두 성공의 자리로 올려놓을 겁니다. E tudo isso vai ajudar com que vocês alcancem o sucesso. 어떤 일이 힘들지 않은 일이 있겠습니까? Todo trabalho é difícil. 네, 뭐 어떤 일이든 성공의 자리는 다 쉽게 가지는 않을 겁니다. E nem todo trabalho vai te dar um sucesso muito fácil. 그런데요, 그나마 저는 애터미가 쉬웠던 것 같습니다. Mas acho que de tudo que eu tentei, a Atomy foi a coisa mais fácil que eu fiz. 저 혼자 하지 않고요. Porque eu não fiz sozinha. 애터미 시스템이 함께 도와줬고요. O sistema da Atomy me ajudou. 저의 스폰서와 저의 파트너들이 함께 도와줬습니다. Os meus parceiros e meu patrocinador ajudaram. 그래서 정말로 애터미만이 누구든 성공을 시킬 수 있는 그런 회사라고 저는 확신합니다. Por isso que eu tenho a certeza que só a Atomy é uma empresa que permite que qualquer consiga alcançar o sucesso. 네, 여러분들이 애터미의 문화를 브라질에서도 정말 잘 만드시고요. Eu espero que vocês consigam estabelecer uma cultura muito legal também aqui na Atomy do Brasil. 원칙도 잘 지키셔서 Que vocês cumpram bem os princípios 여러분들이 정말 한 라인처럼 e que vocês trabalhem como um grupo todo, 하나로 똘똘 뭉쳐서 bem unidos. 애터미가 브라질에서 멋지게 성공하는 그런 모습을 보고 싶습니다. Eu quero observar a Atomy do Brasil alcançando sucesso com todos vocês. 그래서 브라질에서도 정말 100년간은 그런 기업을 그렇죠. 여러분들과 함께 만들어 보고 싶습니다. Por isso que eu quero escrever a história com vocês da Atomy do Brasil para que a empresa se torne uma empresa centenária. 함께 해주실 거죠? Vocês estão comigo nessa, né? 네, 함께 해주시라 믿으면서 vamos, vamos, vamos. Muito 감사합니다. obrigado, Imperial Master. Vocês, não sei se vocês entenderam muito bem o que ela falou no finalzinho, mas hoje, além da honrosa presença da Imperial Master, hoje é o aniversário da Imperial Master. E vamos todo mundo celebrar hoje. Um parabéns para ela, vamos lá? Parabéns para você. Imperial Master nada! Então como é que é? 감사합니다. 네, 감동입니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. Muito obrigada a todos. 브라질을 잊지 못할 추억이 하나 더 생긴 것 같습니다. Vou levar na minha lembrança. 네, 네 감사합니다.